pessoal, meus alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula, aula 17. Então, a partir dessa aula aqui também trataremos de campos vetoriais, tá? Então, nós vimos até a aula passada funções vetoriais, tá certo? E agora aqui nós vamos falar de campos vetoriais, são dois conceitos um pouquinho distintos. Então, só relembrando lá de funções vetoriais. Então, em funções vetoriais, nós tínhamos a seguinte situação. Nós tínhamos isso daqui, tínhamos aqui num sistema cartesiano em duas dimensões, certo? Então aqui o eixo x, aqui o eixo y, uma função f de x qualquer aqui, então descrito por essa curva aqui. As funções vetoriais, elas descrevem um vetor partindo do ponto da origem aqui, vamos fazer de outra cor aqui, tá certo? Até um ponto da curva, é isso? Esse aqui que é uma função vetorial. Então, olha só, saindo sempre da origem, indo até um ponto pertencente a essa curva. Lembra lá da ideia de partícula que eu falei, né? Então, você tem uma partícula aqui, certo? E essa partícula se desloca sobre essa curva aqui. Então, ela está aqui, de repente, num outro instante de tempo, ela está aqui. Num outro instante de tempo ela está aqui e assim vai. Ela vai se deslocando sobre essa curva, correto? O que o campo, a função vetorial faz? Ela sai e vai acompanhar o movimento dessa partícula a partir da origem, tá certo? Então o vetorzinho aqui, olha só, a função vetorial faz isso aqui, certo? O vetorzinho ele vai deslocando aqui, ele vai acompanhando a partícula, sempre tendo a origem aqui na origem do sistema cartesiano, tá certo? Então isso é uma função vetorial, tá? Então, um campo vetorial, temos um conceito um pouquinho diferente. O conceito de campo vetorial vai ser o seguinte: o conceito de campo vetorial, vamos pegar aqui o mesmo gráfico, tá? A mesma região aqui. Eu vou fazer aqui então marcar de novo aqueles pontos lá da partícula. Então eu tenho a partícula tá nesse ponto aqui, tá certo? Depois ela passa para esse ponto aqui, depois para esse ponto aqui, depois para esse ponto aqui, tá certo? Um campo vetorial, vamos pensar em velocidade agora, tá? O campo vetorial velocidade, ele vai fazer o que nessa partícula aqui? Ele vai descrever para nós, ó, a direção de velocidade dessa partícula aqui, olha só. Deixa eu montar aqui para vocês. Então, nesse ponto, eu tenho essa velocidade aqui, tá certo? Essa direção de velocidade. Nesse ponto aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter essa velocidade aqui, olha só. Opa. Nesse ponto aqui, eu vou ter essa velocidade aqui, olha só. Nesse ponto aqui eu vou ter essa velocidade aqui. Então, estão percebendo aqui que agora, se eu tenho um campo vetorial, o que vai acontecer? Ó, o vetorzinho ele tem origem na coordenada da partícula, correto? E aponta, nesse caso aqui, se for um campo de velocidades, ele aponta na direção de deslocamento da partícula. Então, a partícula está deslocando sobre essa curva. Nesse ponto aqui, a velocidade aponta para cá, correto? Aí ela vem, desloca, chega aqui, correto? Tem uma pequena curva. A velocidade da partícula nesse ponto aqui está apontando para cá e assim por diante, correto? Então perceberam que um campo vetorial, os vetores, eles têm origem no ponto em que a partícula está naquele instante de tempo, correto? Então a união de todos esses vetores aqui gera um campo vetorial, tá certo? Então vamos voltar lá para o nosso material de apoio que vocês têm em mãos aí. Então tá aqui, olha só. Peguei um conjunto de curvas aqui para mostrar um campo vetorial. Vamos pensar aqui como se fosse daqui o escoamento de um fluido, tá certo? Isso daqui, imagina que isso daqui é um duto, tá? E está forçando o escoamento de um fluido aqui e faz esse tipo de curva. Então olha só, para cada ponto do fluido aqui, eu tenho um campo,
um vetor associado. Vamos imaginar de novo que isso daqui é direção de escoamento, esse campo vetorial, tá? Então, nesse ponto aqui, a partícula tem a direção apontando aqui, ó, nessa direção. Aí ela chega aqui, olha só, vai fazendo curva, não vai? Então, nesse ponto, a direção de escoamento da partícula é nessa direção aqui. E assim vai, olha só. E assim continua. Então, o campo vetorial, gente, ele tem origem, cada vetor está associado a um ponto do domínio, e esse vetor tem origem nesse ponto aqui, correto? E aponta na direção que a gente está trabalhando. No caso aqui, se é um escoamento de um fluido, esse vetor aqui aponta na direção do escoamento da partícula nesse ponto, e assim vai. Olha só que interessante esse campo vetorial. Tá vendo aqui que mesmo sem saber exatamente como que é o escoamento desse fluido, só de olhar o campo vetorial eu já consigo perceber como que está acontecendo o escoamento do fluido. Eu sei que ele vem para cá, ó, faz uma curva, desce aqui, faz uma curva, retorna um pouquinho para cima e assim vai, correto? Então, campo vetorial é uma informação extremamente importante na engenharia para as nossas análises. Então, vamos definir um campo vetorial da seguinte forma, olha só. Vou chamar aqui agora um campo vetorial F maiúsculo, tá? Se for em 3 dimensões, esse campo vetorial F é função de x, y e z, correto? Então, tem 3 componentes. Eu tenho a componente na direção x aqui, que é o vetorzinho i, e eu chamei aqui de m. Por que m? Porque essa componente aqui na direção i pode ser uma função de x, y e z também. A componente na direção j, não é? Na direção x, y, eu chamei de n. E a componente na direção k, que é a direção z, eu chamei de p, correto? Então, notem que as componentes de um campo vetorial também podem ser funções do ponto, ou função do espaço, correto? Se fossem 2 dimensões, como é que nós teríamos? Olha só, se fossem 2 dimensões, nós teríamos um campo vetorial F, que é uma função de x e y apenas, com 2 componentes, na direção i e na direção j. Certo? Então, olha só, aqui no nosso material de apoio, eu comecei dando um exemplo aqui de um fluido, tá certo? Um fluido escoando aí uma determinada região, né? Ar, água, o ar também, né? É um fluido, tá certo? E aqui o campo de velocidade, o campo vetorial mais conhecido, mais fácil de nós visualizarmos, pelo menos, é o campo de velocidade, que eu chamei aqui de V, tá? Então, olha só que interessante essa figura aqui. Essa figura está lá no livro de vocês, lá no livro do Thomas, tá? Então, olha só, isso daqui é uma análise de um aerofólio, tá? E aqui, olha só, esses vetorzinhos destacados em azul aqui, eles estão representando o escoamento do ar, né? O escoamento de um fluido, nesse caso aqui o fluido é o ar, perto aqui em torno desse aerofólio. Isso daqui é muito utilizado para fazer análise aerodinâmica de estruturas, entendeu? De aerofólio, de asa de avião, de carro, né? Então isso daqui é bastante utilizado. Então veja só os vetorzinhos aqui, ó, apontando na direção do escoamento desse fluido aqui, correto? Então esses vetorzinhos aqui formam um campo vetorial. Olha só, outro campo vetorial bem interessante aqui é o escoamento de um líquido, né, de um fluido em um duto. Ó. Então você tem o escoamento aqui, o campo vetorial agora está representando a direção do escoamento. E aqui você tem uma diminuição, né, na área da seção transversal desse duto aqui. Então você vê que o campo vetorial aqui está mostrando a mudança de direção nessa região. Ó, tá vendo? O fluido aqui praticamente continua na mesma direção. Aqui ele já muda a direção de escoamento. Então o campo vetorial mostra todas essas informações para nós. Tá? Bom, um campo vetorial muito importante que nós vamos trabalhar é o campo vetorial gradiente ou vetor gradiente. Isso daqui já foi visto lá em cálculo 2. Tá? Então lá em cálculo 2 nós vimos lá o vetor gradiente, tá? Que são as derivadas parciais. Então aqui nós vamos começar a trabalhar com esse campo vetorial. Então relembrando, o que é o gradiente de uma função f? O gradiente de f vai ser a derivada de f em relação a x na direção y. Essa aqui é a componente x.
A derivada de f na direção y é a componente j. E, no caso de 3 dimensões, a derivada de f em relação a z é a componente do vetor gradiente na direção k. Então, notem aqui, para calcular o vetor gradiente de uma função f, ó, notem aqui o símbolo de vetor aqui no gradiente. Então, o gradiente de f vai ser o quê? As derivadas parciais em cada direção, tá certo? Então, só mostrando aqui, ó, se f é um vetor gradiente, então a derivada de f em x é aquela componente m que nós vimos aqui em cima. Ó. A componente n na direção j, então é a derivada de f em relação a y. E a componente p, se for em 3 direções, em 3 dimensões, nós temos a derivada de f em relação a z, certo? Um pequeno exemplo aqui. Eu tenho um campo vetorial que descreve o escoamento de um fluido. Tá? Esse campo vetorial aqui em 2 dimensões. É menos y na direção y e x na direção j. Tá? Então tá aqui, ó, como que vai ficar o campo vetorial. Usei um software aqui para fazer esse campo vetorial e mostrar para vocês aqui. Ó. Então, olha que interessante. Esse campo vetorial f aqui, dado por essa forma aqui, ele representa isso daqui, ó. Fiz vários vetores aqui. O que a gente percebe aqui? Que isso daqui, esse fluido aqui está girando, certo? Então esse escoamento aqui, ó, ele vai ficar girando aqui em torno desse eixo, tá? Então olha só de olhar a gente não precisa nem olhar muito a função, não é? O campo vetorial na forma matemática. Só de olhar aqui a descrição do campo vetorial, eu consigo tirar informações dessa análise aqui. Eu vejo que isso aqui é um fluido, eu olho esse campo vetorial, eu vejo que esse campo vetorial aqui está fazendo com que o fluido gire, correto? Pode ser um redemoinho, uma região de turbulência, né? Então eu consigo tirar informações aqui só olhando o campo vetorial. Então aqui, essa tabelinha aqui eu coloquei para vocês verem como que eu vou calcular o campo vetorial. Então eu pego isso daqui, ó. O campo vetorial f de xy igual a menos y na direção y e mais x na direção j. Eu peguei alguns pontos, ó. X vale 1 e y vale 1. Então, ó, coloquei o campo vetorial aqui. Então, ó, x vale 1 e y vale 1. Substituindo aqui, ó, o y é 1, então vai ficar menos 1 aqui na direção y, menos i. E o y vale 1 também, tá? Tá aqui. O x vale 1, tá aqui 1, j, e o y vale 1. Então, 1 vai aqui, certo? Olha só agora aqui. X vale 0. O x está na direção j, não tá? Então, 0 na direção j. Então, não tem j aqui. E 1 na direção, e 1 para y. Então, o y aqui vale 1, vai ficar menos 1 na direção i, ou menos i. Correto? Vou pegar outro ponto, ó. Menos x é menos 1 para x. Substituindo aqui, o x é positivo, então vai ficar menos 1 na direção j. Tá aqui, ó, menos 1 na direção j. E o y vale 1 positivo, então substituindo o y aqui é menos y. 1 é menos vezes 1 é dar menos 1 na direção i. Então, olha só, menos i menos j. E aqui, o x vale 1. Então, vem aqui, ó, o x vale 1, positivo. Então, vai ficar 1 na direção j. Tá aqui. E o y vale 0. Então, substituindo o 0 aqui, vai dar 0 na direção i, então é 0 para i. Então, sobra só j, correto? Então, entenderam aqui? Só basta pegar os pontos e substituir lá no vetor, tá? Com isso daqui, se eu pego esse ponto aqui, olha só, no ponto 1, menos 1 para x e 1 para j. Então, vou fazer com vocês aqui, vou marcar um ponto aqui nesse campo vetorial, tá? Só para vocês entenderem bem como que é gerado o campo vetorial. Acompanhe comigo aqui. Então, vamos lá. Vou fazer alguns vetorzinhos aqui, só para que vocês entendam bem esse conceito, tá? Então, vou pegar aqui, ó, esse ponto aqui, 1 para x e 1 para y, certo?
Então nós vamos ter o seguinte aqui, ó, vou marcar o ponto aqui, 1 para x aqui, tá? E 1 para y aqui. Então aqui nós temos x igual a 1 e aqui y igual a 1 também, tá certo? Então olha só, o ponto nosso vai ser esse ponto aqui, ó. Então esse é o ponto, correto? Então notem bem aqui, todo mundo sabe marcar ponto num gráfico, né? No ponto, ó, coordenadas 1 para x e 1 para y, tá vendo aqui, ó, 1 para x, 1 para y, marca esse ponto aqui. Associado a esse ponto aqui, nós temos um vetor, correto? Então, ó, eu vou partir desse ponto aqui e fazer o vetor. Vamos pegar aqui. Então, vamos pegar um vetor aqui e fazer de outra cor. Então, olha só. Partindo desse ponto aqui, eu vou andar -1 na direção y, correto? Ou seja, na direção x. Lembra que esse eixo aqui é paralelo a x. Então, ó, o x aqui é positivo, para cá é negativo. O y aqui é positivo, para cá é negativo. Então, eu saio ando -1 na direção y. Ó, eu pego daqui e ando aqui -1 na direção y. Então, ando para cá, correto? Chego aqui, eu faço o quê? Eu vou andar 1 na direção j, 1 positivo para j. Então, eu saio daqui e desloco aqui na direção j uma unidade, correto? Então, o meu vetor, olha só, ele sai daqui desse ponto e vai lá na coordenada. Estão vendo aqui, ó? -1 para y, vem para cá, para trás, e 1 para j, 1 para cima, correto? Então, esse aqui é esse vetor aqui, correto? Vamos marcar mais um ponto aqui. Vou pegar esse ponto aqui. Opa. Vou colocar para cá, que acho que vai ficar mais espaço. Então, temos o seguinte, olha só. Vamos pegar esse vetor aqui agora, ó, -1 para x e 0 para y. Vamos marcar esse ponto aqui. Então tá aqui, ó, o ponto -1 para x, então o eixo x está aqui, para cá é negativo, e 0 para y, tá certo? Então o ponto que nós vamos utilizar é esse ponto aqui, tá? Então com isso aqui nós temos aqui, ó, partindo desse ponto aqui, tá? O nosso vetor vai ficar como? -1 na direção j. A direção j é paralela ao eixo y, correto? Então eu saio daqui e vou andar -1 na direção j. Tá aqui. Acho que correto? Então, olha só. Na direção y não anda nada, então eu paro aqui o meu vetor. Tá vendo aqui? Acabou aqui. Então vamos pegar só mais um vetor aqui, só para finalizarmos. -1 para x, -1 para y. Vamos ver aqui. Aqui, eu troquei o ponto aqui, só para ficar melhor a visualização. Então, 1 para x e -1 para y, tá? Então, o ponto 1 para x, ó, é esse ponto aqui, 1 para x, tá aqui, já estamos marcados. E -1 para y, então vai ser um ponto aqui embaixo. Vamos marcar ele aqui. Então, vamos lá. Só marquei aqui o ponto, tá? Então, veja só, temos esse ponto aqui marcado, coordenada -1 em y e 1 para x. Então, olha só, o vetor é 1 para x menos 1 para y, certo? Então, o nosso vetor vai ser 1 mais j, não é isso? Então, olha só, partindo desse ponto aqui de coordenadas 1 e -1, eu vou andar uma unidade na direção y e uma unidade na direção j. Então, sai daqui ando uma unidade na direção y e uma unidade aqui na direção j, correto? Veja só que vai voltar exatamente aqui no eixo esse vetor. Então, vamos desenhar o vetor aqui. Então, ó, ele sai daqui, vai uma unidade aqui na direção y e daí desloca uma unidade aqui na direção j, correto? Então, olha só, o vetorzinho vai ser esse vetor aqui, tá certo?
Então, espero que tenham entendido como que monta aqui um campo vetorial, tá? Então, voltamos para o nosso material. Então, nós geramos esse campo vetorial aqui, tá certo? Então, e um dos campos vetoriais ali, esse que nós acabamos de fazer, é o campo vetorial gradiente, certo? Então, uma definição importante que nós temos aqui é o seguinte: para que esse campo vetorial seja um campo vetorial gradiente, nós temos que a derivada de m em relação a y tem que ser igual à derivada de n em relação a x, tá certo? Se essa condição aqui for satisfeita, eu garanto que esse campo vetorial f é um campo vetorial gradiente, certo? Caso essa derivada seja diferente dessa, não é um campo vetorial gradiente. Por que isso daqui é importante saber? Esse campo vetorial gradiente aqui é um campo vetorial bem importante nas análises de engenharia. Ele é chamado de campo conservativo, certo? Então gravem bem esse nome aí. Um campo conservativo é um campo vetorial gradiente, certo? Aqui eu fiz um exemplo. Mostre que o campo vetorial f igual a 1 sobre y na direção i menos x dividido por y² na direção j é conservativo. Então, para ele ser conservativo, tem que atender isso daqui. Eu vou derivar m em relação a y. M é a componente na direção i. Tá aqui, olha só. M é 1 sobre y, derivada de 1 sobre y menos 1 sobre y². N é a componente na direção j. Então, n é a componente do vetor na direção j. Tudo isso daqui, menos x sobre y². Então, pela definição, derivando n em relação a x, vai dar menos 1 sobre y². Perceberam que a derivada de m em y é igual à derivada de n em x? Então, eu garanto que esse campo vetorial dado aqui é um campo vetorial conservativo, tá certo? E olha só, aqui tem um exemplo aqui de vetor gradiente, tá? De campo vetorial gradiente, olha só. Então, isso daqui é um mapa, uma região do mapa mundi, né? Isso daqui é uma foto de satélite, tá? E ele faz aqui, ó, a descrição dos vetores gradiente, mostrando a velocidade do vento, ó. Aqui tem uma escala, né? Só de nós olharmos aqui, ó, esse campo vetorial de velocidades, a gente sabe a direção ou para onde que está circulando o vento, certo? Olha só que interessante. Eu percebo aqui, olha só, que nessa região aqui, provavelmente tem uma tempestade acontecendo, ó, que está pegando essa região costeira aqui, ó. Tá vendo os vetores maiores aqui? Uma região, a tempestade está longe aqui, mas está chegando aqui, olha só. Aqui na região sul aqui da América, né, pegando um pedacinho do Brasil aqui, ó, os vetores de velocidade aqui, o gradiente de velocidade é pequeno, né? Então aqui nós não temos nenhum tipo de tempestade ou ventos com grande intensidade, tá certo? Então só de nós vermos um campo vetorial, a gente já consegue tirar informações. Então campo vetorial é uma grandeza extremamente importante em engenharia, tá? Então aqui tem mais um exemplo para vocês, tá? Então isso daqui eu vou deixar para vocês estudarem. E na próxima aula eu faço mais um exemplo e a gente continua ainda aqui em outros tipos de campos vetoriais que nós vamos utilizar, tá? Espero que tenham entendido, revejam a aula, leiam o material de apoio aqui e refaçam esse exercício que eu fiz e esse daqui que está resolvido aqui na apostila, tudo bem? Então uma boa aula a todos aí, bons estudos.